Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Novo Testamento. Esse Tiago, que escreveu esta epístola, ele é meio-irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria. E inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta para o nosso ensino. Ele também foi líder da igreja em Jerusalém. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus, Tiago 1:2. Os benefícios das provações, diz o título. Se a sua Bíblia é atualizada, então significa que as provações, ou seja, as lutas, as tribulações, elas trazem para nós benefícios, e é esses benefícios que nós vamos ver aqui na palavra. Diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, muitas vezes, quando nós passamos as provações, as tribulações, as adversidades, muitas vezes a tristeza, a agonia, elas querem tomar conta da nossa vida. Só que aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que nós devemos ter toda alegria. E por quê? Porque entenda, quando uma pessoa ela faz algo de errado, ela faz algo que não agrada a Deus, quando uma pessoa ela faz uma escolha errada, então ela vai colher o quê? Frutos amargos, porque ela fez algo que ela não deveria fazer. Mas quando nós estamos com a consciência tranquila, quando estamos fazendo aquilo o que agrada a Deus, estamos trilhando o caminho certo, o caminho da justiça, estamos passando pelas provações, pelas tribulações, então devemos ter alegria, porque nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, e Deus não vai nos isentar das tribulações, das provações, das adversidades. Então, se você diz, depois que eu comecei a servir a Deus, entreguei a minha vida para Jesus, parece que estou passando por provas, por tribulações, parece que os problemas, eles aumentaram. Então, justamente, é um motivo de alegria, porque você está no caminho certo. Agora, o triste seria se você estivesse colhendo frutos amargos de escolhas que você fez. Aí seria triste. Mas, se você está com a sua consciência tranquila, você está obedecendo a palavra e você está passando pela tribulação, então fique feliz, porque você está no caminho certo. E outra coisa, note que aqui ele diz, final do verso 2, o passardes por várias provações, ou seja, está no plural, significa que a provação não é apenas uma,
não serão apenas 2 ou 3, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos passar por várias provações. Então, nós passamos um exemplo, uma provação hoje, e nós vencemos com a nossa fé no Senhor Jesus, mas no dia de amanhã vai se levantar o quê? Outra provação. E também vamos vencer com a nossa fé em Cristo, e depois do dia de amanhã vai surgir o quê? Outra provação, e nós vamos vencer, e assim por diante, enquanto estivermos aqui na terra. Entenda, como nós já falamos, Deus não vai nos isentar das provações, das tribulações. Jesus, ele alertou os discípulos, e hoje ele nos alerta. Ele disse o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é inevitável que o homem e a mulher de Deus não passe por quê? Por tribulação. A tribulação, a provação, ela chega para nós. E continuando a leitura, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que é provado na provação, na tribulação, é a nossa fé. E é justamente no momento da provação, da tribulação, no meio dos problemas que surgem, que se levantam para nós, que nós conhecemos como é a nossa fé, como está a nossa fé. Entenda, é muito fácil as pessoas dizerem que amam a Deus, que servem a Deus, enquanto está indo tudo bem, enquanto o vento está favorável, enquanto as coisas elas estão saindo da forma que as pessoas esperavam. Mas e quando, um exemplo, o vento não é favorável, mas o vento é contra nós. E quando as coisas elas não saem da forma, da maneira que esperávamos, pois é nesse momento que a nossa fé ela está sendo provada. E se nós continuarmos firmes no pé do Senhor, se nós continuarmos amando a Deus da mesma forma que amávamos Ele no dia bom, então nesse momento difícil, nesse período difícil de provação, será confirmada a nossa fé. Então, a fé é confirmada quando a pessoa, no dia mau, ela permanece com Deus, ela permanece amando ao Senhor, independente da situação, independente de como as coisas estão sendo para ela. E um exemplo para você entender isso é o ourives. Ele mexe com ouro, ele mexe com prata, mexe com bronze, e uma pessoa, quando ela ia a um ourives, então essa pessoa, ela queria vender ali um exemplo,
uma peça de ouro, e aquele ourives, para ter a certeza que aquele ouro que ele iria comprar, se ele era falso ou verdadeiro, sabe o que ele fazia? Ele passava o ouro pelo fogo. E se aquela peça que aparentemente era de ouro, se ela ficasse queimada, então seria um sinal que aquela peça de ouro era falsa, não era de ouro coisa nenhuma. Mas se quando o ourives passasse pelo fogo e ela não fosse queimada, mas permanecesse da mesma forma, da mesma maneira, então era um sinal que aquele ouro era verdadeiro. Então, para você ver, para o ourives ter a certeza se o ouro era falso ou verdadeiro, tinha que passar por onde? Pelo fogo. E da mesma forma, levando isso para o parâmetro espiritual, é a nossa fé. Então, esse ouro, sabe, ele simboliza a nossa vida, a nossa fé. E o fogo, justamente, as provações, as tribulações e adversidades as quais nós passamos. Agora entenda, Deus, ele já sabe como é a nossa fé, qual é o estado que se encontra a nossa fé, mas eu e você, nós só conhecemos a nossa fé em meio às provações, em meio às tribulações e adversidades. É nesse momento exato que nós conhecemos a nossa fé, e a nossa fé é confirmada se continuarmos de mãos dadas com o Senhor, com a nossa fé em Cristo, aos pés do Senhor Jesus. Então, continuando, versículo 3, o final, olha só. Uma vez confirmada, produz perseverança. Preste bem atenção. Lembra do exemplo do ourives, quando o ouro é passado pelo fogo? Se aquele ouro ele é verdadeiro, ele permanece mesmo com o mesmo brilho. Só que você sabia que o fogo ele fazia uma coisa com ouro? E que coisa ele faz? Ele faz com ouro uma purificação, tira as impurezas do ouro. Então, quando o ouro é passado pelo fogo, é um benefício para melhorar mais e mais o ouro. E assim a nossa vida, quando nós passamos pelo fogo, pela tribulação, isso faz com que eu e você, nós sejamos purificados das impurezas, ou seja, nós pegamos mais firmes com Deus, com o Senhor. Embora os problemas, as adversidades, sabe, não devem ser um estímulo, um incentivo para a pessoa estar buscando a Deus, não. Lembrando, seja dia bom, seja dia mal, a pessoa ela deve estar buscando e servindo ao Senhor. Então nós vimos aqui que a fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? É constância, ou seja,
é a pessoa não desistir, mas é a pessoa continuar. Então, você tendo a sua fé confirmada, você vai vencer uma luta, vai surgir outra luta, mas você não vai desistir, mas você vai continuar lutando, porque você sabe que o mesmo Deus que te deu vitória no dia de ontem é o mesmo Deus que vai trazer a vitória para você no dia de hoje, no meio da prova, da tribulação. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Preste bem atenção aqui nessa parte, a parte B do versículo 4. Para que sejais perfeitos. Esse perfeito aqui, vamos entender, na Bíblia grega, pois o Novo Testamento ele foi escrito em grego. No grego, esta palavra é perfeito, se chama télios. E esta palavra télios, em português, ela significa completo, ela significa maduro. Então aqui a palavra, quando ela diz para que sejais perfeitos, não está dizendo que a gente vai ser perfeito no sentido que a gente não vai mais errar, que a gente não vai mais tropeçar, enfim, não. Não é perfeito nesse sentido, mas está se referindo ao amadurecimento da fé, amadurecimento espiritual. Pois lembrando, perfeito, télios, e télios traduzindo para a nossa língua é maduro. Tem pessoas que de repente dizem o seguinte, que elas já têm 5, 10, 15 anos, 20 anos de igreja, glória a Deus por isso. Mas Deus, ele espera que a gente não tenha apenas ano dentro de uma igreja, de uma denominação, mas Deus, ele espera que a nossa fé, ela venha a amadurecer. E a nossa fé, ela é amadurecida, ela cresce, ela fica sólida através das provações, dos problemas que vão surgindo. Então, devemos observar se com o tempo que passou, o tempo que estamos no Evangelho, o tempo que estamos na igreja, nós temos de igreja, como está a nossa fé? Se a nossa fé continua a mesma ou se a nossa fé cresceu, se a nossa fé amadureceu. Então, pessoa, ela passa a ter a fé amadurecida, ela passa a ser íntegra e a pessoa não é deficiente. E se deficiente, é na fé dela, ou seja, na comunhão dela com Deus, quando ela está em meio aos problemas. Um exemplo para você entender. A pessoa, quando ela não está com a sua fé amadurecida, quando ela passa os problemas, ela fica apavorada. O medo toma conta dela, ela se encontra insegura. De repente, diante de escândalos, outras coisas, a pessoa, ela fica apavorada. Agora, a pessoa que a sua fé amadureceu, ela é diferente.
pode vir um problema, ela pode no primeiro momento ter ali um susto, mas ela vai se lembrar, não, Deus, ele é comigo. Deus me deu vitória ontem e vai me dar vitória hoje. Não, Deus, ele é na minha vida, ou seja, ela não vai se entregar àquele problema. Enquanto ela, um exemplo, se deparar com decepções, com escândalos, enfim, ela também não vai viver atemorizada, porque ela sabe que está escrito na palavra e ela vai continuar vivendo a vida dela com Deus. Por quê? Porque a fé dela está o quê? Amadurecida. Então nada vai espantar esta pessoa, porque a vida dela, a casa dela está edificada na rocha. Então que a nossa fé, ela venha amadurecer em nome de Jesus. Vamos falar com nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, pedimos permissão para entrar na tua santa e gloriosa presença, te adoramos, te amamos, tu és a nossa força, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a força das nossas vidas, Pai. Tudo que precisamos está em Ti. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai amado e querido, venha nos ensinar a cada dia através dos problemas, das adversidades, e que assim, meu Pai, a nossa fé, ela venha amadurecer, ela venha crescer para a honra, para a glória e louvor de Cristo. E meu Deus, abençoa cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento desta pessoa e que ela venha ver, meu Deus, que nessa provação, nessa tribulação, o Senhor está fazendo com que a fé dela venha a ser amadurecida e dar Santo de Israel a vitória para o teu povo, para a tua igreja, para os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Receba a vitória de Deus na sua vida, aonde você precisa, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz